de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Lucinda Fernandes, Aparecida Moro, Arlindo Moro, Aparecida Dias e por todas as almas. Pela alma de Antônio Pereira Andrade, Maria do Carmo dos Santos e Dalina Aparecido da Silva. Pela alma da Dona Irene Enéas do Nascimento e pela saúde da Dona Lores de Souza Mendes, que fará uma cirurgia. Vamos ficar de pé, vamos cantar e iniciar a Santa Missa. Minha gente, vamos também aqui ter algumas... Olha, vamos rezar ad memória, porque não é o 7º dia ainda da pessoa. Ad memória da Dona Hilda, uma senhora do Apostolado da Oração, de uma outra paróquia, bastante idosa, que faleceu essa semana. E muitos anos de dedicação à igreja, de amor à igreja, é uma coisa... assim, agradecer mesmo, não é agradecer porque ela morreu, mas agradecer por essa pessoa ser assim, né? Muitos anos, preocupada com os pobres, sabe aquela coisa, o apostolado, pessoa dedicada mesmo, né? Então agradecer pela dedicação dela, pelo amor a Deus que ela sempre teve pelo Jesus, pelo coração de Jesus e também amor à igreja, né? Isso é muito importante. Também em ação de graça e bênção para a Dona Sucena, não sei se você lembra da Dona Sucena. Mora do lado da Mariazinha ali. A Sucena, lembra dela, né? A Cecília, Dona Cecília aqui da Santa Alexandre, aqui. A mulher esposa do seu José, né? E lembrar também da Fanny, que também está aqui na rua. E lembrar do Francisco, né? O Francisco Mandar, que mora em Portugal, etc. Também não sei se ele assiste a missa, mas lembrar, né? Dessas pessoas também. E tantas outras. Se for fazer a lista aqui, minha filha. Mas lembrar também, em memória agora, a Dona Teresa Caldas, né? O seu Domingos, saudoso seu Domingos, gente boníssima. A Dona Jacira, gente maravilhosa. Dedicação, gente de fé, dedicada à igreja, sabe? Dona Teresa, então, nem se fala, né, gente? Quem conheceu a Dona Teresa sabe disso. O seu Domingos, então, também era uma pessoa na dele, mas ele era assim também. A Dona Teresa Romero Valentini, né? Eu fiz o casamento da Cláudia, não foi? Foi? Não é? Saudade da Cláudia. Cláudia, se você tiver for assistir, faça favor de vez em quando aparecer aqui com as suas crianças, com os seus meninos lá. Tempo que eu não vejo, né? Seu Rodolfo, né? Faz quanto tempo eu não vejo seu Rodolfo? É o horário, mas dá um jeitinho, a gente sempre dá um jeitinho. Então, lembrar também da Dona Rosa Soares, né? Pessoa boa também, sempre participava das reuniões, não faltava, podia cair canivete, ela participava. E, enfim, que a força de Jesus ressuscitado, do ressuscitado Senhor,
nos ajude a ser mais perseverante na fé, a amar a igreja, a amar a comunidade no ano que vem, no ano que chega. E lembrando também da saúde da mãe da Regina. A Regina está em Sorocaba, que é a dona Carmelita, que já está com mais de 90 anos de idade, teve um probleminha lá de saúde. São algumas aqui, acréscimo. Lembrando do profeta Isaías, capítulo 9. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, uma criança Deus deu para nós. Essa criança tem um poder sobre os seus ombros e será chamado de Conselheiro Admirável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Pedir perdão a Deus. Falhas demais da conta a gente comete. Esquecimento, certo esquecimento. Não é por causa de doença de Alzheimer, não. É porque a gente é sem vergonha mesmo, né? A gente esquece a gente às vezes prioriza uma coisa, prioriza outra. E vai deixando Deus ali de ladinho, né? Escondidinho ali. Então, não cometer mais essas coisas, ser uma pessoa mais, como diz nos evangelhos, as cartas de Paulo, né? Ser uma pessoa mais pronta, né? Pronta. Nada é mais importante do que Deus. Aprenda isso. Nada é mais importante do que Deus. De Deus, a gente depende da vida, depende da coragem, depende de um monte de coisa. A gente tem que pedir perdão. A gente comete realmente muitas faltas nesse sentido. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a tua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos adoramos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Do mundo, acolhei a nossa súplica. Tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós, Santíssimo Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. Antigamente, nas missas, aquela oração que a gente faz individualmente, confesso a Deus Todo-Poderoso, tinha um rito tão bonito. Era assim, o povo rezava, confesso a Deus Todo-Poderoso, lavava os irmãos, o padre absolvia, e depois o padre rezava sozinho para o povo. E o povo perdoava o padre. Isso era assim nas missas, bonito, né? O povo falava, Deus se perdoa. Porque é assim, né? O perdão é uma coisa essencial na vida da gente, a reconciliação, né? A reconciliação, a gente tem que reconhecer as nossas falhas, a gente tem falha mesmo, não adianta, né? E a gente tem que aprender a ser mais assim, reconciliação, não ter raiva, não cultivar essas coisas, né? A gente vai viver, eu acho que a gente vai viver um tempo, né? Assim, né? De reconciliação, né? Nunca ter raiva. Mesmo aquelas pessoas que têm motivo para ter raiva, não cair nessa armadilha, porque isso é uma armadilha. A raiva é uma armadilha. E destrói você, destrói um monte de coisa, né? Oremos. Vamos lá. Cadê? Oremos, está aqui. Deus eterno e todo-poderoso, que estabeleceste o início e a plenitude da verdadeira religião no nascimento de Jesus, concedei-nos a graça de sermos contados entre os membros daquele que resume em si a salvação do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
sentado. Vamos ouvir a primeira leitura, que é hoje, da primeira carta de São João, não é isso? Primeira carta. Porque você pode ter a maior fé do mundo, mas você não pode ignorar os perigos que existem no mundo. Não pode. Você não pode ignorar a presença daqueles que não amam Jesus, a presença daqueles que são contra Jesus. Essas pessoas, elas convivem conosco no mundo e elas têm um certo acesso, né? Então João, nesse livrinho de catequese, que as cartas dele é uma catequese. Porque catequese era isso. Catequese é fazer ecoar. Significa em grego, né? Fazer ecoar a doutrina cristã, fazer ecoar a fé. As pessoas são assim. Você sai daqui, você vai ter que encontrar um monte de situação. Então a catequese, ela nos ajuda a ter segurança na caminhada. Segurança, tem que ter segurança na caminhada, não serve para nada. Porque se é para saber a doutrina é fácil, né? Hoje em dia, então, com rede social, e olha lá, hein? Né? Então, São João aqui, ele faz esse alerta, né? Esse alerta, aqueles que são contra Jesus Cristo, dentro do contexto aqui, porque a gente sabe disso. As maiores heresias da igreja, na história da igreja, desde o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia que deu um basta na coisa. Mas as maiores heresias da fé está em você acreditar que Jesus foi ser humano e não era Deus. Ou você acreditar que Jesus era Deus e não era ser humano. Você sabe que houve um tempo na igreja que tinha pessoas que acreditavam nisso. Jesus era... muitas religiões hoje evangélicas falam isso, né? Pregam isso. Jesus não é ninguém. Tudo que ele fez é Deus. Então era um que não conviveu, não nasceu, como é que foi, né? Então tomar cuidado com isso, sabe? A fé da gente está sempre nessa corda bamba. Você só olhar para cima e não olhar para os lados, ou só olhar para os lados e não olhar para cima. Sempre. Então São João lembra sobre isso, né? Fala um pouco sobre isso. Cuidado com o anticristo, ele chama de anticristo. Não é um capeta, não. O anticristo é gente mesmo, gente de carne e osso mesmo, que convive com a gente, está no meio da gente, etc. Vamos lá, coragem, vamos lá. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois, se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Santo, e todos tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Palavra do Senhor.
Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Continuamos refletindo no João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, o Verbo, ele estava com Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Lembrando lá atrás. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Claro. Apareceu um homem, entretanto, que foi enviado por Deus, chamado João Batista. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, da presença de Deus, a fim de que todo mundo acreditasse por meio dele. O João Batista não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. Veio dar testemunho no mundo para iluminar a caminhada. O Verbo era a luz verdadeira que veio ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, mas também o mundo não reconheceu. O mundo não percebeu. Não percebeu. Veio para os seus, e os seus também não receberam. Triste, hein? Mas aqueles que o receberam, e acreditaram de verdade mesmo no seu nome, deu-lhes o poder de ser também filhos de Deus. Essas pessoas não nasceram da carne e do sangue, nem da vontade própria, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a glória de Deus, glória que vem do Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. E João Batista dá testemunho dele, dizendo assim: este daí era aquele que eu falava para vocês. O que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Obrigatório decorar esse versículo, né? Porque se a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi dada por Jesus. A Deus ninguém nunca viu. Não tinha que saber ninguém. Mas o Filho de Deus, o Filho único, Jesus, no presépio, que está junto de nós, que está no seio do Pai, é este que faz a gente conhecer de verdade a presença de Deus. Palavra da salvação. Vamos sentar um minutinho, vamos tentar, para refletir aqui com essa barulheira de fogo, você vai começar logo logo. Venite e adoremos, vinde e adoremos. Estamos no Natal ainda, meditando o Natal. E hoje, particularmente, nós celebramos o último dia do ano próximo passado, que é 2022. Essa atmosfera que nós vivemos, já refletimos um pouco sobre isso, é uma atmosfera de secularização, uma atmosfera de globalização, que é saudável, uma atmosfera perigosa, que é aquilo que os sociólogos e entendidos chamam de mudança de tempo, mudança de época. Nós vivemos isso.
Mudança de época, mudança de tempo, tem que tomar cuidado. Porque às vezes aquilo que é valor no passado passa a não ser mais agora. Né? Toma cuidado. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas o fato é o seguinte: a secularização, essa atmosfera de apropriação da sociedade pela religião, da religião, transforma o último dia do ano no dia da fantasia. Fantasiar. Então a gente pula 7 ondas lá na praia. Tem gente que tem que pular mais de 7, tem que pular 40, por exemplo. Né? A gente joga flor no oceano, a gente usa roupa branca, né? E tantas outras atitudes que a gente tem, né? Que não é fruto do ensinamento do Evangelho, mas é fruto dessa mentalidade que está no mundo, que impõe para a gente isso, impõe. A sociedade não pergunta nada, ela impõe, ela vai se apropriando da religião, dos valores religiosos e vai impondo para a gente isso. Bom, isso a gente tem que perceber, né? Porque senão, na passagem do ano velho para o ano novo, a gente realmente se entrega à fantasia. É um absurdo. A gente até esquece do Natal. A gente acha que o Natal foi lá 25, dia 25. A gente até esquece do menino Jesus. Nós nos entregamos à fantasia. Por quê? Essa é a verdade dura e cruel. Nunca a gente está satisfeito com a gente mesmo. Nunca. Nunca. Esse é um problema nosso. Do ser humano, da raça humana, do povo, dos povos. Nunca a gente está satisfeito com nós mesmos. A gente nunca está satisfeito com a aparência da gente. E nunca está satisfeito com a altura da gente. A gente nunca está satisfeito com o dinheiro. Né? E assim por diante. Porque, de fato, a gente botou na nossa cabeça que ser feliz é você visualizar a ambição. Visualizar a ambição. Quase nunca a gente, muito raramente, quase nunca nos perguntamos o que a gente tem que fazer o ano que vem para melhorar o Brasil, por exemplo. Para melhorar a igreja. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer? Ou os pobres, o que eu faço? A gente nunca pergunta isso, a gente nunca faz promessa para o ano que vem assim. É sempre, o ano que vem eu quero colocar silicone no peito. O ano que vem eu quero crescer, fazer uma operação para crescer mais. Né? O ano que vem eu que sou careca, quero ter cabelo. Vou fazer. É sempre, a gente está sempre assim, né? Satisfeito e demonstrando insatisfação. É impressionante. Raramente a gente tem essa visão cristã do Evangelho, de se comprometer para melhorar a sociedade, perdoar mais as pessoas, conviver com as pessoas, melhorar a comunidade, melhorar a sua convivência da família. Faz uma avaliação aí. A gente é chato na família. A gente realmente é chato. A gente é chato. Como não ser chato? Como não ser implicante? Como ter diálogo mais? Como dialogar mais? É um esforço. E raramente a gente faz esse tipo de promessa. Não faz. Talvez porque a gente não acredita. Né? Quase nunca a gente olha para a gente e detectamos os defeitos graves que a gente tem. E quase nunca também ambicionamos não cometer esses defeitos. Parece que a noite do Réveillon, que é uma palavra francesa, não é nem... A noite do Réveillon, que é uma palavra francesa, significa acordar, né? Você acorda, você desperta para a vida. Esse é o sentido. O Réveillon é um golpe que nós damos em nós mesmos. Sabia? É um golpe que a gente dá em nós mesmos. Porque quando você fala assim, eu quero ir, o ano que vem, né? Você está dizendo, você é um fracassado. O ano que você passou, de 2022, foi só de fracasso na sua vida. E não foi. Então você está sabotando você mesmo. Sempre. Está sempre assim.
né? Você transforma o ano novo, a celebração do ano novo, no muro das lamentações. No muro das lamentações. Não é assim. Eu acho que é porque nós temos dentro da cabeça da gente uma incapacidade de olhar o novo, de esquecer aquele Natal que você passou na infância, aquele Natal lá atrás, 60 anos atrás, 50 anos atrás, 40 anos atrás, que não é mais aquele. Não é mais aquele Natal. Ah, eu quero que seja, mas não é mais. Então você vive com aquela memória lá atrás, entende? E você fica incapaz de enxergar aquilo que é bom e saudável nesse tempo que a gente vive, né? É o Natal do passado, a gente vive no Natal do passado. É duro, o ser humano em geral, não é só nós não, o mundo é assim também. Os fogos é um costume chinês. Os chineses acreditavam lá atrás que soltar fogos no ano novo espantava os maus espíritos, que no budismo chinês eles acreditavam que os maus espíritos ficavam voando na cabeça da gente, assim, voando no céu, voando em cima da casa. Eles acreditavam nisso, por isso eles soltavam fogos. Eles acreditavam nisso. É bonito, é lógico, né? Os chineses que inventaram, né, os fogos de artifício. Olha quem inventou. Claro que é bonito, é lindo, mas lá tem um sentido religioso. Aqui não, aqui virou um sentido estético, né? Mas agora, os primeiros cristãos, minha gente, não pensavam nada disso que a gente faz hoje. Não. O grande presente que um cristão, a grande ambição de um cristão, era entrar no ano seguinte e ser firme na fé, não renegar a fé, não abandonar a comunidade, não ser um apóstata. Não ser, o Paulo é duro, não ser um apóstata. Apóstata em grego é uma pessoa maldita. Quem que é a pessoa maldita? É aquela que não persevera na fé, é aquela que abandona a comunidade. Na visão de Paulo, está lá no texto. O João chama de anticristo, né? João. Por isso, os cristãos, na noite da virada, eles só diziam essas palavras: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a tua glória. Só isso. Não transformava. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Deus sabe mais que eu. Sabe mais que nós. Deus é o Senhor. Então os cristãos, eles viviam a fé de uma maneira muito verdadeira. Não se tinha ilusão. Acreditavam que teriam que enfrentar. A gente sempre vai enfrentar tempos difíceis na vida da gente. Sempre. A não ser que seja morto. Mas enquanto você tiver vida, saiba que você sempre vai enfrentar tempo difícil. Sempre vai enfrentar tempo de crise espiritual, tempo de crise social. É o que João chama de último dia. E essa crise vem por causa das ilusões que Timóteo chama de espírito sedutor. Doutrina demoníaca são as expressões que Timóteo utiliza. Cuidado, ele fala, cuidado com sedução, espírito sedutor, doutrina demoníaca. Que isso daí é causado pela hipocrisia e pela mentira. Então, para vencer essas forças malignas, né, é maligno, não, lógico, que vai te causar mal. Para vencer essas forças, na noite do Réveillon, os cristãos faziam compromissos, não é pedir, é um compromisso. Compromisso de amar os pobres, compromisso de amar a comunidade,
Compromisso de... Está lá nas cartas de Paulo isso. Compromisso de defender a vida. Só. Quando você não transforma o ano novo num muro de lamentação, você pede para Deus, santo, 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 Senhor Deus do universo, isso não tem problema. Aquilo que a gente fala todo domingo na missa, toda missa fala. Você vai ter tudo o resto que você quer. Não precisa falar. Você vai ter. Não se esqueça que Salomão, lembra quando era novinho? Salomão era novinho? Deus é fogo na roupa. Deus chegou para o Salomão, que era novinho, adolescente. O que você quer de mim? Fala aí. Imagina, Deus chega para você e fala, pede o que você quiser que eu dou, vai. Isso parece uma bênção, mas na verdade não é. Na verdade é uma tentação. O que eu vou pedir, meu Deus do céu? Vou pedir para ganhar na Mega Sena. Aí eu vou pedir isso. É bonito ganhar na Mega Sena. Pode ser uma maravilha, mas pode ser o seu inferno na sua vida depois. Então, fazer esses compromissos. E a gente, é lógico, nem lembra do menino Jesus, nem lembra de manjedoura. O presépio fica ali como enfeite, ali, um enfeite. Talvez, minha gente, o que São Silvestre tenha feito, perdoou o maior inimigo dos cristãos, com um Papa. Perdoou o maior inimigo dos cristãos. Talvez isso esteja fora do nosso alcance, fora da nossa capacidade. Eu não sei, talvez alguém lá nas catacumbas de Priscila, que fica em Roma, onde está enterrado o São Silvestre, talvez alguém esteja lá rezando por ele. Eu queria ter essa capacidade de perdoar, sem olhar o que aconteceu, o que causou. E talvez, quem sabe, a gente tenha vontade de fazer o que ele fez. Aqui no Brasil a gente homenageia o perdão, a reconciliação, que é esse grande ensinamento, com a corrida. Uma corrida. Aqui no Brasil é assim. Nos outros países é diferente. Mas aqui é assim. Vai na Avenida Paulista e tem aquele monte de gente correndo lá. Para ganhar prêmio, lógico, né? Ganhar o dinheiro. É um desvio, né? Então, promover a reconciliação, promover o perdão, amor, fidelidade, perseverança na fé, na comunidade, talvez seja uma necessidade que a gente tenha de, na noite de Réveillon, pedir para Deus. Talvez seja. Talvez a gente tenha que lembrar sempre aquilo que os cristãos falavam, né, na noite de... Além do Santo, Santo, Santo Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a sua glória. Talvez a gente sempre lembre, Deus sempre na minha vida. Sempre. Com cabelo, sem cabelo, com altura, sem altura, com roupa bonita, com dinheiro, sem dinheiro. Deus sempre na minha vida. Porque é isso que João diz lá na introdução do Evangelho, no prólogo. Todos nós, de sua plenitude, recebemos graça por graça. Lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça é Jesus que deu. Lei, Paulo chegava a dizer que a lei não valia nada. Para que ter lei? A lei não salva ninguém, dizia Paulo. O que salva é a graça de Jesus Cristo, a verdade da vida, a vida. Mas o tempo passa, graças a Deus, o tempo passa, o tempo é um senhor tão bonito quanto a cara dos seus filhos, que vocês têm. Os filhos que a gente tem, a comunidade. A gente tem muitos filhos da comunidade, né? O tempo é um senhor bonito, que tem a cara de vocês. O tempo
ele é o compositor do destino. O tempo é uma espécie de tambor. O tempo. Ele bate de qualquer jeito. Tem ritmo lá no Belém do Pará, tem ritmo aqui embaixo, tem ritmo lá. O tempo é um tambor, bate em todos os ritmos. No carnaval, eu gosto de tanto ver aquela coisa do carnaval, aquela bateria, né? É uma expressão do tempo, né? Nas culturas. O tempo, quem não quer entrar em acordo com o tempo? Quem não quer? O tempo é tão inventivo, ele não se repete de jeito nenhum, que ele parece, a impressão que dá que ele é contínuo assim. E isso é lindo. Essa ilusão que tem que o tempo é contínuo, não é. Ele é inventivo. Sempre a gente está mergulhado na novidade, no novo. Ai, Jesus amado. Eu quando fiz retiro para ser padre, né? Fiz um retiro com um padre santíssimo, era um padre da Zona Norte aqui, padre Rui. E uma coisa que ele disse para nós, assim, já idoso, né? Bem idoso, ele disse para nós assim: olha, primeira coisa, acredite no que você celebra. Se você não acreditar no que você celebra, não dá. Vai ser um tormento ser padre. E ele falava outra coisa bonita: prima missa, última missa. Você vai celebrar a missa com 20 anos, 25, 26, não interessa a idade. Vá rezar a missa como se fosse a última missa que está rezando na vida. A última. Olha que coisa bonita, que ensinamento bonito. Essa atitude. Então a gente nunca está na mesmice. Nunca. Agora eu sei que tem gente que é assim. Aquela coisa, né? Que a pessoa não entende, ela não compreende o movimento do tempo, o tempo como se move. E por isso o tempo é bonito. O tempo é bonito. O tempo, a gente tem que pedir para o tempo ser mais vivo, mais do que a gente. E a gente tem que falar para o tempo assim: ouve o tempo. O Érico Veríssimo escreveu O Tempo e o Vento. Obra maravilhosa. Que ele fala do diálogo, do tempo, do vento, da vida das pessoas. Como o tempo vai transformando tudo. Eu gostaria de pedir para o tempo um prazer verdadeiro, um prazer legítimo. Prazer legítimo e movimento certo. Movimento preciso. Mas é ele que determina quando é. Está entendendo? Você pode pedir o que você quiser. Mas é o tempo, que é Deus, o Senhor do tempo, é Ele que determina quando vai ser. Não adianta. Essa é a verdade. Por isso nós temos que ter outras coisas para enfrentar o tempo. Enfrentar o tempo. Porque a gente não vai, a gente quer ter um brilho, na verdade, a gente quer um brilho definido, né? E pedir que a gente espalhe coisa boa, que a gente espalhe benefício, não coisa ruim. Tem que pedir isso para o tempo. Enquanto eu falo tempo aqui, é Deus, porque Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Agora vai chegar uma hora que a gente vai sair do círculo do tempo. A morte. Aí não tem jeito. Vai sair do círculo do tempo. E a gente não vai ser mais nada, nem terá sido o tempo. A gente se une ao tempo. A gente se une ao tempo que é o Senhor. Que é o tempo, o Senhor dos tempos. É Ele que é o Senhor dos tempos. Como a gente é tolo, né? Como a gente manda no tempo, não manda nada.
Então, é possível, a gente tem que acreditar nisso, né? Tá, é bíblico, inclusive. É possível a gente se reunir com o tempo. É possível a gente estar num outro nível com o tempo, um vínculo com o tempo. Está lá, Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo. Tempo de viver, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de bater na cara dos outros, tempo de receber tapa também. Tempo, o tempo. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem seu tempo. Quando você acha que é você que manda no tempo, a vaidade chega, aquela visão errada da vida. E eu quero assim também, eu acho que eu gostaria disso, né? Ter um vínculo com o tempo, um outro, entender o tempo. Então, para o tempo, a gente tem que só fazer elogio. Só fazer elogio. Para o tempo, a gente tem que oferecer para ele elogio. Obrigado, tempo. Olha como eu estou velho, a minhas rugas, não consigo mais andar. Olha, obrigado. Eu vivi. Estou vivendo. Obrigado. Tecer elogio para o tempo. Não reclamar do tempo. Não xingar o tempo. Porque o tempo, ele tem o ritmo, né, dele. O tempo que eu estou falando não é o relógio, não. O tempo que eu estou falando é Deus. É uma mensagem bonita que a gente tem que refletir no final de ano. E ele tem um modo dele. E o poder dele é lindo, porque o tempo transforma velhas formas de viver em novas formas de viver. Portanto, minha gente, que o tempo nos ensine. O tempo nos ensine esse relacionamento de igualitário que tem. Coitado do filho que pensa que a mãe é uma velha. A mãe não é uma velha, sua mãe é a mãe. A mãe que fala, eu tô velha, tá nada, você é a mesma coisa. Então, que o tempo, que é o Senhor dos tempos, nos ensine o que a gente não sabe ainda. Rogando sempre para a mãe, Senhora do Perpétuo. Não é do socorro, não, é do Perpétuo. Que Jesus é o Perpétuo. Mãe Senhora do Perpétuo. Está na hora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e Com esperança e fé, irmãos e irmãs, dirijamos ao Deus eterno, Senhor do tempo e de história, as nossas preces dizendo: Senhor, conduzi nossa vida e iluminai nossos passos. Nossa vida e iluminai nossos passos. Deus eterno e todo-poderoso, no lumiar de um novo ano, conduzi vossa igreja pelos caminhos da paz. Nós vos pedimos, Senhor, conduzi nossa vida, iluminai nossos passos. Deus eterno e todo-poderoso, fazei que o ano de 2023 seja tempo de graça e paz para o vosso povo, vossos filhos e filhas. Nós vos pedimos,
por conduzir nossa vida e iluminar nossos passos. Deus eterno e todo-poderoso, concedei aos pobres da terra alimento, moradia, saúde e acolhida na sociedade e em nossas comunidades. Nós vos pedimos, Senhor, conduzir nossa vida e iluminar nossos passos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzir-nos em nosso tempo e história, para que, vivendo segundo a palavra da verdade, alcancemos por vossa bondade, junto de vós, a eternidade feliz. Nós vos pedimos, Senhor, conduzir nossa vida e iluminar nossos passos. Senhor, Deus eterno e santo, olhai compassivo para os vossos filhos e filhas, que caminham pelas estradas dessa vida. Acolhei e atendei as nossas preces, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Bendito seja o Senhor Deus do universo, pelo pão da terra, o trabalho do homem, que agora está... Poderoso, sacrifício para a glória do seu nome. Senhor nosso Deus, fonte de verdadeira fé, de devoção e de paz, fazei que o nosso sacrifício, a nossa dedicação te glorifique dignamente e que a nossa participação no mistério sagrado reforce em nós os laços que nos unem. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação. Dar-vos graças sempre em toda parte. Por Cristo nosso Senhor. Por Ele resplandece hoje para todos nós o mistério na encarnação redentora de Deus. A nossa fragilidade humana é assumida por Ele. O homem mortal, ele é elevado, portanto, a uma dignidade imortal. E unido a vós em comunhão admirável, torna-se participante da vida eterna. Por isso, com todo o coro dos anjos e dos santos, proclamamos a tua glória, cantando a uma só voz.
Deus, nosso amigo, que sempre nos acompanha no caminho. Verdadeiramente bendito é Jesus, teu Filho, que está presente no meio de nós, quando nos reunimos, sempre por causa do amor que sentimos ao Senhor, como outrora os discípulos de Emaús fizeram. E é Jesus que nos explica o sentido da vida, o sentido da Escritura. É Ele que nos dá o pão da vida. Nós te suplicamos, Pai clementíssimo, enviai o teu Espírito Santo para que santifique o pão e o vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé para a salvação do mundo. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, teu Filho, nosso Salvador, que pela paixão e pela morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e glorificaste, sentando à vossa direita, anunciamos a obra do teu amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhe para nós, para a nossa oferta, para o nosso sacrifício que fazemos, no qual te oferecemos o sacrifício de Páscoa de Jesus, como o Senhor nos deu, para que o Espírito Santo, Espírito do teu amor, nós sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros de Jesus, teu Filho, cujo corpo e sangue nós comungamos. Confirmai na unidade os que fomos chamados a participar dessa mesa, dessa bênção, dessa graça, para que todos nós, em comunhão com a Igreja, em comunhão com o Papa Francisco, em comunhão com o nosso Bispo Algacir, junto com todos os outros servidores do Evangelho, no mundo inteiro, nas paróquias, nas comunidades, seguindo os vossos caminhos na fé e na esperança, possamos irradiar no mundo a confiança, a verdadeira alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz do vosso Cristo. Lembrar aquela Dona Hilda, né, do apostolado lá, dedicou a vida inteira à sua paróquia, à sua comunidade. Tanta gente que nós mencionamos no início aqui da missa, e outros, meu Deus do céu, se fosse falar de todo mundo, não ia ter espaço. Não, olha, todos aqueles que morreram na paz de Cristo, de todos os fiéis defuntos, cuja fé somente o Senhor conheceu de pertinho, admitiu-os a contemplar a luz de teu rosto e dá-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada do céu, na morada eterna, definitiva, que não é essa aqui que a gente tem, morada eterna, definitiva, coisa boa,
onde viveremos, com Deus quiser, viveremos sempre com Ele. E é lógico, com Maria, a mãe do Senhor perpétuo, a mãe do perpétuo, com os apóstolos também e com aqueles que se sacrificam, dão a vida pela igreja, pela comunidade, com seus exemplos, como São Francisco de Assis, em comunhão, lógico, com todos. Nós sempre vamos te louvar e sempre vamos te glorificar de verdade. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, se mesmo sirva para a vida eterna. Dai-nos a paz. Deus enviou ao mundo Jesus, teu Filho único, para que nele todos nós tenhamos vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Ô, Darcilene, uma exceção.
sejam firmes. Esperança. Façam de tudo para ser bom. Também ninguém é super-homem, também nem super-mulher. Mas façam de tudo para ser bom. Seja assim. Seja assim. Vou dizer de novo. Não transforme o ano novo no muro das lamentações. Não transforme. Não olhe para o ano que acabou como se você fosse um traste. Você não é um traste. Você não é traste. Deu para entender? Não foi um traste o ano que vem em você. Não. Você não é fracassado. Não é. Não transforme o ano, a celebração do ano novo que você vai fazer na sua casa, você lembra como é que vai ser ou não, numa celebração do fracasso. Não é. Não é. E sempre lembrando, fé, perseverança, amor à igreja, amor à comunidade, amor a Jesus Cristo. O resto, meu filho, vem. Tá bom? É o Zé que está lá no fundo? É o Zé? O Jones, é o Zé que está ali? Ah, não, vem cá, que eu estou com saudade de dar um abraço no você. Nunca mais vi você. Vem cá, Zé. Vai, larga a mão, vai. Mora ali perto de casa, você vê, a gente não se vê. Que coisa, né? Mora perto de casa, a gente não se vê. Quando eu passo lá, ele não está. Bom ano para você, Zé. Cadê a sua menina, tá boa? É bem, todo mundo bem. Eu encontrei com ela na eleição. Parabéns pra você, viu? Parabéns. Família bonita que ele tem. Batalhador, né? Sua filha também, né? A menina que eu casei lá. Ela tá com 2 meninas, né? 2 meninas. Olha que beleza. Bonito isso. Parabéns, viu? Então, abraçando o Zé também, abraça a todos. E não se esqueçam disso. A vida da gente não é um fracasso. Né? A vida não é um fracasso. Ano que vem Deus vai ajudar a gente e vai andar para frente. Se Deus quiser dar uma mega cena, tudo bem, né? Mas se Ele não quiser, paciência também. Não vou morrer por causa disso, não vou ficar triste por causa disso, não vou xingar Deus por causa disso. Tá bom? Sejam assim. Cidinha se perdeu o começo da missa, depois você assiste no aplicativo lá no vídeo, que eu falei da Dona Rosa no começo. Aqui você chega atrasado assim, não sabe das coisas. E depois fica aí xingando a gente. Tá bom. Vamos então receber a bênção. É xingando no bom sentido. Você entendeu o que eu quis falar, né? Entendeu? Dá um abraço no seu Anísio, viu? Seu Anísio. Seu Anísio está com 90 aí? 87. Muito bem. Seu Anísio, gente boa. Um abraço nele. Eu tenho certeza que você não mandou um abraço. Porque eu falo para você mandar um abraço. Eu tenho certeza que você não manda. Chega lá e esquece. Que Deus nos sustente a nossa vida, nos abençoe o povo brasileiro, abençoe os povos do mundo inteiro. Deus seja o nosso presente, o nosso futuro. Deus nos ajude a ser gente que presta nesse mundo, auxiliado pela Eucaristia, auxiliado pelo Evangelho, pela Palavra, e que Deus nos conceda, se possível, alegrias, porque tudo está na mão dele. Ele é o tempo. E não se esqueçam disso, hein? Ele é o tempo. E a mãe do perpétuo está junto lá. Não se esqueçam disso. A mãe do Senhor perpétuo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Parabéns pela perseverança de vocês e ânimo de ter vindo aqui, hein? Coragem para vocês.